Sobre essa nova regulamentação dos serviços de atendimento ao consumidor, os chamados SACs, nós vamos conversar agora com Rogério Rodrigues, que é advogado consumerista e também conselheiro da OAB. Fala ao vivo com a gente aqui direto de Goiânia. Doutor Rogério, boa noite ao senhor. Boa noite, Ordevar. Boa noite a todos os telespectadores. O que o senhor achou dessas mudanças? Jordevar, o problema do Brasil não é um problema de regulação, não é um problema de lei, né? Aliás, não é um problema de legislação, é um problema de regulação até. As agências reguladoras devem exercer um papel de fiscalização fundamental para que a legislação, que é muito eficiente, seja efetiva, para que essa legislação possa atender a contento dos consumidores. Nesse caso específico, houve uma adequação até de uma legislação que lá atrás não contemplava novas formas de comunicação e até mesmo de contratação entre consumidor e fornecedor. Então, nesse aspecto, pode-se dizer sim que há um avanço em adequar o atendimento de serviço de saque à nova realidade negocial, uma realidade que é muito dinâmica, foi impulsionada pelo comércio eletrônico na pandemia, para que agora possa contemplar, então, outras espécies de atendimento, sem que seja somente aquela via telefone. Até aproveitando o gancho do senhor na questão da regulamentação, demorou a chegar a esse ponto, né? Demora, né, Jordevar? Infelizmente, a legislação brasileira é uma legislação de vanguarda à frente do seu tempo, mas a aplicação dela infelizmente, ainda muito ineficiente, porque as agências que deveriam oferecer resposta aos anseios dos consumidores, ou mesmo oferecer um tratamento digno àqueles que buscam atendimento, não conseguem fazer com que os fornecedores cumpram a legislação. Então, nesse aspecto, é um campo que, infelizmente, fica meio sem referência, já que o consumidor não consegue, a seu modo e a seu tempo, e ao tempo precioso, um tempo de vida, resolver questões de consumo que são de fáceis resolução e que dependeriam somente de boa vontade dos fornecedores. Doutor Rogério, agora, nesse caso, quando o consumidor entrar em contato com esse serviço de atendimento, ele vai ser atendido, então, por uma pessoa, não por um robô, é isso? Olha, não. Na verdade, a legislação estabelece o seguinte, a nova legislação estabelece que o consumidor deve entrar em contato com o fornecedor através dos canais de atendimento que esse fornecedor dispuser. E até mesmo esses canais de atendimento deverão estar expressos na publicidade que foi ofertada ao consumidor, no contrato que foi celebrado e nos meios de divulgação desses fornecedores. O consumidor entrará em contato, o fornecedor deve, durante 24 horas, disponibilizar um canal de atendimento, seja ele via telefone, seja ele via atendimento por aplicativo, para atender o consumidor. Então, a grosso modo, o consumidor continuará um atendimento durante 24 horas, que é o que o decreto anterior também previa, mas ele poderá utilizar outros canais, como o WhatsApp, por exemplo. Imagine só que o fornecedor disponibilize essa ferramenta para um consumidor e o consumidor poderá utilizá-la, então, para resolver um problema, fazer uma solicitação, cancelar um serviço, enfim. Essa, então, é a nova dinâmica que o decreto estabelece. Tá. Para cancelar o serviço, qual é o tempo que a empresa tem para fazer isso? Olha, o consumidor, ao pedir o fornecedor o cancelamento de um serviço, é importante que o decreto trouxe uma regulamentação específica de que, eventualmente, uma cobrança não reconhecida, uma contratação não reconhecida, deve ser cancelada de imediato, ou então suspensa pelo fornecedor, até que haja apuração. E o prazo para essa apuração de 7 dias. É o prazo máximo para que o fornecedor possa responder ao consumidor. Isso em todas as demandas. Esse caso específico, quando o consumidor não reconhece o contrato, ou mesmo não fez a contratação, a suspensão da cobrança de maneira imediata é o que o decreto já estabelece, mas o prazo de resposta máximo é de 7 dias, 7 dias corridos. Tá certo. Agora, se a pessoa estiver falando com a empresa no serviço de atendimento ao consumidor, a ligação caiu, a empresa tem que retornar? Isso, é outra mudança que determina que nas hipóteses onde o fornecedor, por um problema qualquer, desligue a ligação, caia a ligação ou por uma interrupção da comunicação, ele deve, então, entrar em contato com o fornecedor, com o consumidor, de maneira imediata. E, além de fornecer o número de protocolo que já havia sido indicado naquele atendimento, prestar o atendimento necessário ao desejo do consumidor naquele momento. Então, é importante que o consumidor, ao ligar, anote o número de protocolo, tenha esse registro, mas caso a ligação caia, por qualquer problema, o fornecedor tem a obrigação de retornar de imediato, continuar o atendimento e até mesmo sem que seja possível que o consumidor continue a oferecer seus dados
ou relatar o problema Doutor? para 2, 3, 4, 5 atendentes, devido àquele encaminhamento que é muito comum no sistema de atendimento de call center. Então, Rogério, o consumidor deve receber de maneira imediata o retorno dessa ligação que eventualmente tenha caído. tá. Vamos pegar a questão do WhatsApp, por exemplo. A pessoa mandou uma mensagem pedindo cancelamento de um serviço, de um produto. E se a empresa não responder, vale a partir do momento em que ele enviou a mensagem? Isso, exatamente. O prazo a ser contado é a partir da notificação da empresa ou da reclamação do consumidor acerca de um problema. O fornecedor tem e deve ter ciência que o decreto estabelece prazos a serem cumpridos. Então, o consumidor não pode, à espera de uma resposta do fornecedor, esperar longos dias a fio, sem que o seu problema seja resolvido. Então, nesse panorama, a partir da contatação do consumidor junto ao fornecedor, é preciso que haja observância dos prazos de até 7 dias para a resolução de um problema que tenha sido submetido a esse fornecedor. Doutor, muito obrigado pela entrevista do senhor aqui no Jornal Brasil hoje. Boa noite. Jodevar, obrigado, viu? Muito obrigado. Eu desejo sucesso e mais sucesso no seu trabalho aí no jornal. Muito obrigado.